Agora vamos saber quais são as melhores dietas para lipedema. Olha só, o tratamento para lipedema, ele inclui uma saúde intestinal, então todos os módulos que a gente tem feito aí de fígado, intestino, da tireoide, uma redução da inflamação, que é ter esse estilo de vida mais desinflamatório, um equilíbrio hormonal, principalmente da predominância estrogênica, que eu deixei lá no módulo de hormônios, e esse tratamento da obesidade. E tudo isso constitui o quê? Um estilo de vida adequado para esse tratamento do lipedema. Então, vamos recapitular uma coisa muito importante. Nós precisamos controlar a predominância estrogênica através da bile, porque lembra, o lipedema joga esse estrogênio lá no fígado e o fígado sobrecarrega a bile. Eu já falei muito isso no módulo de intestino, no módulo de fígado, que daí o fígado vai metabolizar esse estrogênio, joga ali na bile, a bile joga no intestino e esse excesso de estrogênio vai sair nas fezes. E também, se há uma desregulação hormonal, o que mais acontece? Vai aumentar a formação de gorduras, principalmente nas regiões aí que a gente mais reclama, como barriga, braços, que daí tem alterações de outros hormônios também, tá? Então, a mulher que tem uma predominância estrogênica, é uma desbiose intestinal, um fígado inflamado, ela está contribuindo cada vez mais para piorar o lipedema, que piora a predominância estrogênica. Então, uma retroalimenta o outro, tá? Então, a gente precisa tomar consciência disso, que o primeiro tratamento aqui é esse controle da predominância estrogênica, é o controle da insulina, que é esse tipo de alimentação. Então, quais são os pilares de inflamação aqui para uma dieta mais adequada? Rotinas diárias, então tem lá o módulo de rotinas inteiras para você entender rotinas matinais e noturnas desinflamatórias. Comida de verdade, se você já está na fase 2, já está uma alimentação mais low carb, comendo comida de verdade, menos industrializados. Um sono de qualidade, que a gente já organizou isso já no começo. Movimento, não tem como, a atividade física vai aumentar a questão da desinflamação intestinal, a motilidade e ajuda muito no lipedema. A saúde intestinal, que é primordial. Se você está aqui e ainda não viu o módulo de intestino, volta lá. E a saúde mental, que também tem no módulo Mindset Magra sobre saúde mental, porque sim, existem aspectos psicossomáticos aqui sobre o lipedema, que é principalmente lidar com essa doença, saber que muitas vezes fazia um grande esforço e não via resultado, então essa saúde mental também contribui para os pilares da desinflamação. Como deve ser a dieta no lipedema? Ela deve ser uma dieta altamente anti-inflamatória, de fácil digestão, o foco tem que ser inteiramente no intestino, ricas em nutrientes, adequada em calorias e baixo índice glicêmico. Aqui a gente entra no protocolo mais da nossa fase 3, que é o protocolo jejum intermitente, jejum metabólico, low carb, cetogênica. Não é exclusivamente ter que fazer essa dieta, mas eu vou explicar o que essas dietas têm mais de benefícios no lipedema, mas de forma geral é isso que nós temos que ter, foco no intestino, rico em nutrientes, anti-inflamatório, então é tudo a nossa fase 2. A fase 1 a gente vem desinflamando, mas a fase 2 ela realmente consegue ter esse aporte de uma alimentação anti-inflamatória e de fácil digestão, baixo índice glicêmico. O que seria isso? Não eleva tanto a insulina e não aumenta o depósito de gordura corporal e inflamação. Então, olha aqui a dieta low carb e cetogênica em estudos falando a melhor eficiência que existe para o lipedema. Como eu falei, não são as únicas, mas há estudos de comprovação muito grande, porque se é uma questão de uma doença inflamatória e de uma grande porcentagem de gordura, o que esse tipo de dieta de alimentação faz? Principalmente a cetogênica, que tem muitos estudos falando que é uma das melhores dietas para lipedema. Quando a gente ingere carboidratos, e principalmente sozinhos, que eu expliquei lá na fase 2 de forma bem específica, a gente aumenta as células de gorduras e elas ficam lipogênicas e inflamadas. E isso começa a reduzir a nossa testosterona e aumenta a predominância estrogênica, altera toda a parte hormonal. Quando nós quebramos esse carboidrato, reduzimos quase nada ou muito baixo, com índice glicêmico baixo, o que quer dizer? Que nós aumentamos mais as proteínas, as gorduras boas, que isso eu explico lá nas aulas de jejum, para entender que isso é um jejum metabólico, ou seja, a gente não eleva a insulina fica baixa. A insulina é o hormônio que, tanto se ele está em desordem, ele engorda, se ele está regulado, ele emagrece. Então, é o mesmo hormônio que engorda e emagrece. Nós só precisamos saber o que nós vamos
comer para potencializar o que ele vai dar de resultado. Então, quando a gente come mais proteínas boas e gorduras boas, o nosso corpo vai pegar aquela célula que estava inflamada de lipogênese e começa a fazer uma lipólise. Ele começa a enxugar essa célula, por isso que dá tanto resultado no lipedema, porque daí há uma diminuição da predominância estrogênica e começa a aumentar a testosterona. Então, as dietas mais adequadas, mais estudadas, é o low carb cetogênico. Só que existe todo um preparo que eu faço antes de você entrar na fase 3, que seria o quê? Desinflamar, cuidar das rotinas, trabalhar a tua mentalidade primeiro, porque são alimentações mais difíceis de fazer quando eu não tenho a mentalidade adequada, porque pode dar compulsão alimentar, mas quando você entende a consciência e qual o mecanismo que ela faz, você consegue entender que pode ser um estilo de vida. Hoje, para mim, se tornou um estilo de vida. Então, não é que eu não como, eu vejo se vale a pena, em que momento que eu como, e eu transformei mais ou menos a low carb no meu estilo de vida. Naturalmente, eu já estou em déficit calórico, então não é a cetogênica, o low carb é o jejum que emagrece. Eu explico muito isso nessa aula de fase 3 ou lá nas aulas de jejum. Por quê? Um déficit calórico, ou seja, eu consumi menos do que eu gasto. Então, naturalmente, eu estou fazendo um consumo menor, eu não tenho tanta produção de gordura, acaba gastando mais. E o glúten e o lipedema. Existem vários estudos, se você também está vendo lá o módulo da tireoide, que eu falo muito sobre a tireoide que pode estar acontecendo pelo glúten, pela doença celíaca, é uma questão inflamatória. Então, há realmente prevalência, tá? Para aquelas pessoas que sofrem com lipedema, uma dieta sem glúten é de grande benefício, porque é uma opção viável para gerar menos sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então, não é sobre excluir, não é sobre ter uma privação, mas é você entender que tem alimentos que têm coisas mais inflamatórias. E além do glúten, provocar toda uma retenção de líquido, uma digestibilidade complicada, que altera a desbiose intestinal, que é um órgão, né? Quando eu falei aqui, para tratar o lipedema, tem que tomar cuidado com o intestino, então o glúten ele piora ainda mais essa barreira intestinal. Então, aqui tem estudos avaliando que uma dieta sem glúten contribui bastante para o lipedema. Então, como eu falei, não é uma regra. Eu tirei totalmente, assim, tipo, eu como comida de verdade mais natural, eu prefiro frutas, eu não sou tão restrita, porém eu deixo o glúten para coisas muito esporádicas. Ah, vou na casa da avó, vou comer uma pizza, vou a algum lugar, ainda eu como glúten, aí meu corpo ele não reage tanto. Mas foi uma opção minha, tá? Foi uma opção minha. Não necessariamente uma fatia de pão integral que você comer, alguma coisa assim no café da manhã, não vai fazer tão ruim. Mas experimente uma alimentação sem glúten para você ver o benefício que isso faz na inflamação. Então, a dieta para o lipedema é quais são as dietas aqui de todos os tratamentos que a gente está fazendo? Protocolo de desinflamação, que é lá da fase 1 e fase 2. Ah, o protocolo de modulação intestinal, que tem lá no módulo de intestino. Cardápios específicos que estão na fase 3, que é low carb, cetogênico e jejum. E são dietas específicas para o lipedema.